Às 6h17, a equipe da ponte vê dois botes se aproximando pela alheta de estibordo. Eles não estão pescando. Eles não estão atravessando. Eles estão acompanhando a rota do navio. O comandante manda aumentar a velocidade. O leme vira. A popa do petroleiro começa a abrir uma esteira. Agora os barcos precisam subir. O alarme soa por todo o alojamento. Mas o movimento mais importante não está no navio. É invisível: posição, rumo, velocidade, dois botes, possível escada de abordagem, possíveis armas. Tripulação reunida. Embarcação manobrando. A 20 milhas de distância, um navio de guerra muda do modo patrulha para o modo de interceptação. E essa é a parte que os vídeos sobre ataques piratas geralmente pulam. Um ataque pirata não precisa terminar com comandos invadindo a ponte. A vitória mais limpa acontece antes. A escada nunca se prende. A ponte nunca é tomada. A tripulação nunca vira moeda de troca. Os piratas olham para cima e percebem que um helicóptero já está sobre eles. Navio de guerra se aproxima. E cada movimento que eles fazem agora está sendo gravado. Navios de guerra impedem piratas antes que a abordagem comece, virando o fator tempo contra eles. Antes que a escada toque o aço, os atacantes já estão correndo. Uma rede de informações, um helicóptero, um mapa de contatos de superfície, uma tripulação mercante que já ensaiou o procedimento e um comandante naval. Decidindo se este bote é um incômodo, uma ameaça ou um alvo para a abordagem, piratas vieram atrás de um navio mercante lento. Eles encontraram um sistema que já se movia mais rápido do que eles. A pirataria moderna não é uma equipe de abordagem de desenho animado. É um ataque que explora o fator tempo. Um pequeno bote não precisa derrotar um destroyer. Ele precisa encontrar um navio mercante antes que a proteção chegue. Ele precisa de um franco bordo baixo, uma equipe de ponte cansada, uma vigilância fraca, um relatório confuso e alguns minutos em que ninguém tem certeza se a embarcação é hostil. Essa incerteza é a brecha. Em um ambiente marítimo movimentado, pequenos barcos estão por toda parte. Barcos de pesca, daus, barcos de serviço, contrabandistas, comerciantes costeiros, barcos de segurança e o tráfego comum dividem as mesmas águas. Uma lancha suspeita pode parecer inofensiva a 12 milhas. A 6 milhas ainda pode ser difícil de identificar. A 2 milhas, se for rápida e estiver apontada para a popa, a equipe da ponte quase não terá mais tempo. Os piratas exploram essa hesitação. Eles se aproximam pelos setores cegos. Eles usam o brilho, a interferência do mar e a densidade do tráfego. Eles esperam que o navio mercante entre em uma rota previsível. Se usarem embarcação de apoio ou navio-mãe, a tripulação é pequena. O navio vira lentamente. Seus motores foram projetados para navegar com eficiência, não para manobras bruscas. Se os piratas alcançarem a escada de acesso, a luta se torna perigosa rapidamente. É por isso que a doutrina de combate à pirataria foca nos primeiros minutos. Assim que uma escada de pirata toca a ta'amurada, cada decisão se torna mais difícil. Se a tripulação estiver exposta, as forças navais podem ter que assumir que há reféns na linha de fogo. Se a ponte for capturada, o rumo e a velocidade do navio podem se tornar desconhecidos. Se os atacantes desaparecerem dentro da superestrutura, a equipe de abordagem terá que limpar escadarias, compartimentos de máquinas e corredores de acomodação, um compartimento de cada vez. Ninguém quer essa versão do problema. A melhor luta é do lado de fora do casco. Antes que um navio de guerra possa ajudar, o navio atacado precisa sobreviver tempo suficiente para ser ajudada. A camada inicial é o plano da tripulação mercante. A orientação do BMP é baseada em medidas práticas. Planejamento de rota, instruções de segurança, vigias, controle de acesso, alarmes, manobras evasivas quando seguro e comunicação rápida. Nada disso parece dramático. Parece preparação. A preparação é o que transforma o pânico em ações ordenadas.
Um vigia avista uma embarcação suspeita. A ponte chama o comandante. A velocidade aumenta se o navio puder fazer isso com segurança. A embarcação faz uma curva para formar uma esteira. As portas externas estão trancadas. A tripulação se afasta das áreas expostas. O oficial de proteção da companhia e os canais de notificação marítima recebem uma mensagem. Cada passo rouba segundos dos atacantes. Velocidade é crucial, pois a escada de embarque é uma ferramenta simples. Ela precisa alcançar o amurada. Ela precisa ficar firme. Um homem precisa subir enquanto o bote balança na esteira. Um navio grande, ao se mover rápido e manobrar com segurança, pode deixar essa aproximação instável. Não é impossível, mas é mais difícil. Mais difícil já é o suficiente. Controle de acesso é essencial porque piratas buscam o caminho mais curto até as pessoas. Se eles subirem a bordo e encontrarem todas as portas externas trancadas, todas as escadas bloqueadas e nenhum tripulante exposto, o ímpeto deles acaba. Eles ainda podem estar armados. Eles ainda podem ser perigosos, mas já não estão mais na fase fácil do ataque. O mais importante é relatar. Uma chamada de rádio vaga dizendo que há pequenos barcos por perto não é suficiente. As forças de resposta precisam da posição do navio, rumo, velocidade, marcação dos contatos, comportamento dos contatos, número de embarcações, quantidade estimada de pessoas, armas observadas e se a tripulação está segura. Eles precisam de atualizações conforme a situação muda. É aqui que o combate moderno à pirataria se torna uma rede, em vez de depender de um único navio heróico. EO e a plataforma Mercury existem para transferir informações urgentes sobre segurança marítima entre militares, governo e partes interessadas da indústria no Oceano Índico. A Força-Tarefa Combinada 151 existe para suprimir a pirataria e ajudar a proteger o livre fluxo do comércio. A Operação Atalanta da UNAVFOR tem o mandato de dissuadir, prevenir e reprimir a pirataria e o roubo armado no mar, enquanto protege embarcações vulneráveis. O relatório faz duas coisas. Ele aciona ajuda e alerta todos os demais. Um barco pirata que fracassa ao atacar um navio pode procurar outro. Uma embarcação de apoio pode estar próxima. Quanto mais navios reportarem cedo, quando um navio de guerra responde a um relato de pirataria, ele não está apenas enviando poder de fogo. Está enviando presença, lista de capacidades, até mesmo ritmo, construindo o contraste. Todo esse poder de fogo contido. Um destroyer classe Arleigh Burke é projetado para combate de alto nível. Sistema de combate Aegis, radar de varredura eletrônica, células de lançamento vertical, guerra antiaérea, guerra anti-submarino, capacidade de Tomahawk, helicópteros, sensores, comunicações e comando e controle. Em uma resposta à pirataria, grande parte desse poder de fogo é deliberadamente contida. Um destroyer não precisa de um míssil standard para parar um bote. Ele precisa de vigilância, velocidade, rádios, helicópteros, barcos pequenos e autoridade. O grande navio de guerra muda a psicologia do encontro porque os piratas apostam no isolamento. Eles estão apostando que o navio mercante está sozinho. Quando um helicóptero naval chega, o isolamento acaba. A aeronave pode chegar ao local mais rápido do que o navio. Ela pode identificar os botes, fotografar armas, observar tentativas de usar escadas, transmitir a movimentação dos contatos e forçar os atacantes a tomar decisões sob observação. Mesmo sem disparar, o helicóptero cria pressão. O barulho do rotor, voos rasantes a distâncias seguras, vigilância visível e avisos por rádio mostram aos atacantes que a operação já não é mais discreta. Abertura analítica simples como um problema tático sendo apresentado em um quadro branco. Uma interceptação pré-abordagem é um problema de geometria.
Os piratas precisam alcançar um ponto específico no casco. O navio mercante deve manter este ponto em movimento. O helicóptero deve manter contato visual. O navio de guerra precisa pressionar os atacantes sem colocar em risco a tripulação do navio mercante. Os RHIBs precisam manter distância suficiente para chegar sem ficarem isolados. A primeira tática é o tempo. Cada minuto que os piratas passam enfrentando a esteira, o brilho, a corrida, os avisos de rádio e a pressão do helicóptero é um minuto em que o navio mercante não está sob o controle deles. Se a velocidade do navio for alta o suficiente, a janela para usar a escada do bote pode nunca se estabilizar. Se o estado do mar estiver agitado, a proa do bote sobe e desce de forma muito violenta. Se a tripulação trancou o acesso externo, até mesmo uma abordagem parcial pode ser interrompido. A segunda tática é a visibilidade. Uma vez que o helicóptero ou o navio de guerra tenha confirmação visual, o comportamento dos piratas se torna evidência. Uma escada, armas, ganchos de abordagem, aproximação repetida em alta velocidade à popa. Cada ação esclarece a intenção. As forças navais não querem confundir pescadores com piratas. Mas eles também não podem esperar até que a ponte seja capturada. A terceira tática é a separação. Se o navio de guerra conseguir forçar o bote a escolher entre continuar em direção ao navio mercante ou enfrentar os barcos menores da marinha, os piratas perdem a iniciativa. Eles precisam diminuir a velocidade, virar, jogar o equipamento fora ou se dispersar. Esse é geralmente o momento em que o ataque desmorona. Mas a resposta não termina quando o bote vira. Piratas que abandonam um ataque ainda podem ser perigosos. Eles podem estar armados. Eles podem voltar a uma embarcação de apoio. Eles podem dizer que eram pescadores. Eles podem tentar novamente contra um alvo mais fácil. É por isso que navios de guerra não apenas acenam e vão embora. Uma abordagem ou embarque, quando autorizado, é controlado. O RHIB se aproxima com um piloto ajustando a velocidade de acordo com o estado do mar. Um elemento de segurança observando as mãos e as armas. Um tradutor ou chamada de rádio se disponível e o helicóptero fornecendo cobertura aérea. A equipe de abordagem está procurando por escadas, armas, combustível, equipamentos de navegação, motores de popa extras, equipamentos suspeitos e sinais. A embarcação está ligada a um grupo maior. Se os suspeitos forem detidos, a preservação das evidências é importante. Se o bote for liberado, o aviso e a identificação ainda são importantes. Se uma nave-mãe estiver envolvida, a busca se expande. O primeiro bote pode ser apenas a ponta visível de uma operação maior. É por isso que o primeiro aviso era tão importante. Ele dá aos equipes de resposta a cronologia. Sem isso, os piratas podem se esconder atrás da ambiguidade. Com isso, a versão fica mais difícil de forjar. A parte mais perigosa de uma interceptação pré-abordagem é a janela de decisão, não o primeiro relatório, não a abordagem final, mas a janela entre eles. Quando o bote pirata está perto o suficiente para ser uma ameaça real, mas ainda não está perto o bastante para que todos os fatos sejam óbvios. Aos 5 minutos, a ponte ainda pode estar tentando classificar o contato. É um barco local cruzando a popa? É uma movimentação incomum? É uma sondagem? A escada é realmente uma escada ou apenas uma vara comprida? Aos 4 minutos, o comandante precisa pensar no espaço para manobrar. Um petroleiro carregado não pode manobrar bruscamente como uma lancha de patrulha. Ele precisa considerar o calado, a inércia, o tráfego, o tempo e a segurança da carga. Porta-contêineres podem ter contêineres bloqueando a visão. Um navio graneleiro pode demorar para responder ao leme. É por isso que as equipes da ponte de comando treinam a resposta à pirataria antes do ataque. No momento do ataque, ninguém deve inventar a ordem das ações.
Alarme, comunicar, acelerar, manobrar, reunir, proteger, atualizar. A sequência precisa ser tão familiar que o medo não assuma o comando. Com 3 minutos, a situação tática do navio de guerra ainda pode estar incompleta. O helicóptero pode estar decolando, mas ainda não está sobre a área. O contratorpedeiro pode ver claramente o navio mercante, mas não o bote. Se os atacantes dispararem armas, a categoria muda imediatamente. Se eles mostrarem uma escada, mas não armas, a situação tática ainda é séria, mas mais controlada. Faltando 2 minutos, o ataque é físico. O bote está dentro da zona onde a esteira, o bordo livre e a disciplina da tripulação decidem se a escada terá uma chance. A tripulação deve ficar longe dos guarda-corpos expostos. A ponte deve continuar relatando mesmo que o relatório seja curto. 2 botes, alheta de estibordo, escada visível se aproximando, tripulação segura. Essas palavras são uma arma. Elas avisam a força de resposta que a tripulação não está no convés. Elas dizem ao helicóptero o que procurar. Elas avisam aos navios próximos que a ameaça está ativa. Elas informam ao comandante do navio de guerra que isso não é mais apenas tráfego de rotina. Faltando 1 minuto, os piratas estão sob pressão de 2 direções. O navio mercante está dificultando a subida fácil. A resposta naval acaba com o anonimato. Os atacantes precisam decidir se vão partir para o ataque, recuar, descartar as evidências ou apostar que o navio de guerra não pode agir rápido o suficiente. Este é o exato momento em que muitos ataques são vencidos ou perdidos sem um disparo. Se o bote se afastar, a tripulação sobrevive. Se a escada não alcançar, a tripulação sobrevive. Se o helicóptero chegar e os atacantes perderem a coragem, a tripulação sobrevive. Se o navio de guerra estabelecer o controle antes que os piratas consigam fazer reféns, o problema da invasão permanece fora do casco. O público vê um breve vídeo de um helicóptero sobre uma lancha e pensa que o navio de guerra os assustou. Isso é verdade, mas incompleto. O que realmente impediu o ataque foi uma cadeia de fatores. Um vigia que avisou cedo. Um comandante que manobrou de forma decisiva. Uma tripulação que foi para o interior do navio. Um relatório que chegou à rede. Um helicóptero que encurtou a distância. E um navio de guerra que tornou o próximo minuto dos piratas mais perigoso do que o anterior. O combate à pirataria não é uma ação heróica isolada. São 5 minutos de decisões disciplinadas somados a semanas de preparação. Quando a abordagem é impedida, o efeito é maior do que apenas um navio. A embarcação-alvo permanece sob seu próprio comando. A tripulação não vira moeda de troca. A carga continua em movimento. O risco do seguro ainda pode aumentar. Os avisos ainda podem mudar. E as forças navais ainda podem rastrear o grupo por trás da tentativa. Mas os atacantes não conseguiram criar a imagem que desejavam. Piratas de pé na ponte de comando tomada com uma tripulação sob ameaça. Essa imagem é importante porque a pirataria é em parte operacional e em parte psicológica. Uma abordagem bem-sucedida pode paralisar decisões de rotas, aumentar custos, provocar desvios e obrigar comandantes navais a deslocar recursos escassos. Uma abordagem frustrada, tratada de forma visível e profissional, transmite uma mensagem diferente para as tripulações e para os atacantes. Isso mostra que a rede está alerta. Não há solução mágica única. Nem arame farpado, nem helicópteros, nem destroyers, nem centros de denúncia. A defesa funciona porque as camadas se sobrepõem. Se o vigia não perceber, o radar pode detectar. Se o primeiro relatório estiver incompleto, o segundo o aprimora. Se o navio não conseguir escapar, ainda pode reforçar suas defesas. Se o navio de guerra estiver longe, o helicóptero pode chegar primeiro.
Se o bote se afastar, o panorama situacional regional ainda permite acompanhá-lo. A melhor operação de combate à pirataria é aquela que parece quase anticlimática no noticiário. Sem resgate dramático, sem bola de fogo, sem tripulação sendo arrastada diante das câmeras. Apenas uma aproximação suspeita, um relatório rápido, uma manobra brusca, um helicóptero sobrevoando, um navio de guerra se aproximando e piratas que decidem que as probabilidades já não estão a favor deles. Se você quiser a próxima análise, veja como um único bote pirata pode paralisar totalmente um gargalo. Porque no mar o menor contato pode obrigar os maiores navios a alterar o rumo. Inscreva-se para mais reconstruções táticas da Navy Media.